Vamos a mais uma dica de Power BI. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como aplicar um tipo específico de formatação condicional, que às vezes é necessário para encontrar o maior valor e o menor valor em uma matriz. Nesse exemplo, a gente aplicou uma formatação condicional padrão, num gradiente de cores verde e vermelho, onde o menor valor fica verde e o maior valor fica vermelho. Mas se a necessidade for identificar rapidamente qual é o maior e qual é o menor, fica um pouco complicado, né? Você sabe quais são as regiões da matriz que têm maiores valores e menores, mas não necessariamente o menor valor e o maior valor. Então, essa formatação ela é feita aqui da seguinte maneira: formatação condicional, background, color scale, o tipo, né? E aí tem a escala de cores aqui que você pode montar do maior para o menor. Simples, rápido e direto. Mas isso não necessariamente é o que às vezes é necessário. Às vezes é necessário você fazer isso. Identificar na matriz o maior valor e o menor valor. Pronto. Sempre tem necessidade de fazer a leitura e comparação e filtros e ordenações. Então é uma forma mais rápida, né, de obter o maior e o menor valor. Quando o requisito for esse, essa é a melhor opção de formatação. E para isso, a gente precisa utilizar um outro tipo, que não é escala de cores. O tipo de formatação que a gente precisa é a formatação de regras. E para isso, a gente precisa de uma medida. Então a gente informa uma medida construída em DAX e que o resultado dessa medida pode ser manipulado pela formatação condicional. Então vamos ver como é que é essa medida? É a medida min-max. Tem um exemplo disso lá no site SQL BI e a explicação completa dela. Mas ela é simples, ela não é complexa. Você pode vir aqui, construir ela. A primeira variável da medida é a variável que vai simular o conteúdo da matriz. Então, o que tem na matriz? Nas linhas a gente tem os municípios e nas colunas nós temos as datas. Então, a gente vai começar aqui por dentro. Sumariza isso, ou seja, agrupa e totaliza isso por uma medida específica, ou seja, a medida que está sendo usada no centro da matriz. Retorna isso no contexto de AllSelected. Então, se você tiver algum filtro sendo aplicado na página, esse filtro vai ser respeitado por causa da opção AllSelected. E o retorno disso vai ser armazenado na tabela, na variável, que na verdade é uma tabela em memória. Usando essa tabela em memória, você vai varrer ela com a função minmax e maxx, vai varrendo ela e identificando qual é o valor que representa o menor valor da matriz inteira e também aqui o maior valor. Com essas duas informações, agora o que a gente precisa é saber o contexto atual. Então, à medida que a matriz vai sendo montada, à medida que vão sendo populadas cada uma dessas células, a função DAX, a medida em DAX, ela é avaliada a cada contexto de célula. Então, quando chega no contexto dessa célula específica, você pode fazer uma avaliação do valor atual da célula com os valores que você tem armazenado nessas duas variáveis. E aí, aplicando aqui a função switch, você verifica se for verdadeiro nessa condição, você armazena 1, ou seja, se o valor atual for igual ao valor mínimo é 1, e se o valor atual for igual ao valor máximo é 2. Retorna isso como resultado, e agora você tem identificado a célula que for igual a 2, vai ficar em verde, e a célula que for igual a 1 vai ficar em vermelho, e as que não forem nenhuma coisa nem outra vão ficar em blank. O retorno vai ser blank. Sabendo disso, você aplica o retorno dessa função na fórmula DAX, como eu mostrei anteriormente.
escolhe a opção Rules e aplica aqui 1 e 2, escolhe as cores da formatação condicional que você precisa. E aí você tem esse resultado final. Okay? Que é muito melhor, mas menos carregado, mais rápido para se obter uma resposta visual do que realmente é necessário. Ok? Então essa é a dica. Então espero que tenha sido útil e muito obrigado e até a próxima.